longe à beiraste da praia, não buscar. Querido irmão, querida irmã, minha saudação especial a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Estamos aqui para uma breve reflexão sobre a Páscoa de ontem e de hoje, que é a maior e a mais significativa festa da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque na Páscoa é que celebramos de maneira muito forte o mistério da redenção, recordando os passos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou por nós na cruz, tornando-se o único mediador entre Deus e o homem, mistério que é a centralidade da nossa fé. Quando falo em Páscoa ontem e hoje, eu estou me referindo à Páscoa judaica do Antigo Testamento e à Páscoa cristã do Novo Testamento, ambas como instituição que se interligam e se completam no significado da libertação, em dois contextos diferentes da nossa história. A palavra Páscoa tem origem na língua hebraica, Pesach, que significa passagem, e foi realizada pela primeira vez por volta de 1250 a.C., no tempo do faraó Ramsés II, conforme referência da Bíblia de Jerusalém. Lembrando que a Bíblia não tem a preocupação da narrativa da história, mas o significado teológico litúrgico de um povo que Deus formou e lhe deu um país. Este Deus é Yahvé, este povo é Israel, este país é a Terra Santa. Israel se desenvolveu como um povo no Egito, podendo-se dizer que Israel era uma nação dentro de outra nação. A partir da descendência de Jacó e de José, onde ao longo de mais ou menos 430 anos, Israel torna-se um grande povo, uma imensa população. O relato da saída do povo em Êxodo, capítulo 12, versículo 37, fala em 600 mil homens. E o livro dos Números, capítulo 1, versículo 37, registra o primeiro censo elaborado após o Êxodo, por ordem de Moisés, quando foram contados 603.550 homens. Lembrando que eram contados somente homens com idade de 20 anos para cima, idade de servir o exército, de defender a pátria, a nação. Então, considerando as mulheres, crianças, idosos e os mais jovens, abaixo de 20 anos, era de fato uma grande população que foi liderada por Moisés na saída do Egito. Existem afirmações da história paralela que se refere até a 2 milhões de hebreus que saíram do Egito, liderados por Moisés, na primeira Páscoa do povo judeu. A Páscoa de ontem, ou seja, aquela Páscoa do Antigo Testamento,
significa a saída do povo hebreu da terra do Egito. Significa a libertação de um povo da escravidão em que viviam. A Páscoa, então, que significa passagem, Pesach, lembra a passagem do anjo da morte na derradeira praga da morte dos primogênitos. E também lembra a passagem do povo através do Mar Vermelho. Enfim, a Páscoa para os judeus, até hoje, significa a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, por ação de Deus Yahvé em favor do povo da antiga aliança. Esta solenidade da Páscoa judaica, se repetiu ano após ano até a vinda de Jesus Cristo. E ainda se repete com a mesma significação de libertação da escravidão do Egito. É celebrada ainda hoje com esta significação pelos judeus que não aceitam Jesus Cristo como o Messias, Salvador do mundo. Esta é a Páscoa de ontem. E a de hoje? A Páscoa de hoje é a Páscoa cristã do Novo Testamento. Jesus Cristo, que veio ao mundo 1250 anos após o evento da primeira Páscoa judaica. Jesus celebrou a Páscoa no rito judaico com os seus discípulos durante a sua última ceia. Porém, Jesus ressignificou a Páscoa judaica. Deu um sentido novo à Páscoa judaica quando, durante a ceia, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Em seguida, Jesus tomou o cálice com vinho, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Convém repetir: sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Vejam que em Jesus Cristo a Páscoa toma um novo significado. Deixa de ser apenas um ritual da memória de um povo em particular, para, no cristianismo, significar vida nova na nova e eterna aliança. Nova e eterna aliança. Não há outra. Não irá haver outra aliança. Esta já foi a nova e eterna aliança em Cristo, no seu sangue, derramado na cruz para a salvação de todos. Aqui verificamos não mais a libertação de um único povo, mas a universalização da nova aliança. Ou seja, Jesus Cristo morreu por todos. Jesus Cristo abriu o tabernáculo, possibilitando a salvação de todo homem, de toda mulher que o reconheça, que o aceite como único mediador
entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Na cruz, Jesus carrega sobre si o pecado dos homens de todos os tempos. Na hora de sua morte, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Significa o fim do antigo templo. O corpo de Cristo é o novo templo que nos liberta do pecado e assegura a nossa passagem da morte para a vida nova, para a vida eterna, na glória do Pai. Vejam que há uma ampliação, há uma dimensão nova muito maior da Páscoa de hoje em relação à Páscoa de ontem. Porque Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, continua encarnado na história humana, dando-nos, pela fé, a certeza da libertação, da escravidão do pecado e da vitória da vida sobre a morte. A todos quantos o reconheçam como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus realizou plenamente na cruz o sacrifício único, perfeito e definitivo. Sacrifício este capaz de garantir a nossa libertação da escravidão do pecado. Pagou o preço com seu sangue e resgatou-nos. Com isto, assegurou a toda a humanidade, e não mais a um povo somente, a possibilidade de alcançarmos a vida eterna para a qual Deus nos criou, a fim de que a criatura glorifique o Criador na eterna glória para sempre. É deste modo, meus irmãos, minhas irmãs, que devemos compreender e celebrar a Páscoa de hoje, para sermos libertos dos males, das pandemias, das dominações do mundo, deste mundo de hoje que nos escraviza por meio de muitas ideologias, por meio das mídias, da comunicação, da tecnologia e da cultura impregnada pela degradação moral, pela degradação ética, pela degradação social, dos costumes, das tradições, cujos valores dessa modernidade tendem a levar o homem para o mundo do materialismo, que é um abismo sem volta, cada vez mais longe de Deus. Cabe a nós a única opção, que é a nossa adesão total a Cristo. Fazer a nossa adesão total a Cristo, o único mediador da nova e eterna aliança. E assim, deste modo, celebrarmos a verdadeira Páscoa, que não é ovo nem bacalhau, mas é a vitória da vida sobre a morte. Porque Ele vive e está no meio de nós. Deus seja louvado. Uma feliz e santa Páscoa a todos.